Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, em segundo lugar ao pastor Roger Neto. Agradecer a cada um dos irmãos, não porque eu vou pregar, mas sim por vir à casa do Senhor. Mesmo sabendo que hoje em dia são momentos difíceis de vir à casa de Deus, a Bíblia mesmo fala que o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Mas graças a Deus você está aqui. Não porque eu vou pregar, mas sim porque veio buscar algo da parte do Senhor. E glória a Deus, pode ter certeza que se você vier buscar de mim, você não vai receber nada. Mas se você vier buscar do Senhor, Ele vai te dar grandes coisas. Amém? Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 18. É uma palavra bem conhecida. Eu já estava lendo ela e na hora que o pastor falou, você vai pregar, eu falei, isso vai ser essa não. Falou, que Deus quiser. Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, espera mais um pouquinho. Livro de João, capítulo 18, e o versículo de número 10. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Vou ler mais uma vez. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e a feriu o servo do sumo sacerdote, e cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Amém? Os irmãos podem assentar. Uma passagem muito conhecida, onde Jesus, ele é preso no Getsemane. A história diz um pouco mais para trás, que quando Jesus, ele nasceu, a Bíblia diz que vieram anjos e avisaram a José e a Maria. Não só avisaram como ele viria, mas também avisaram o nome que ele daria ao seu filho. A Bíblia Sagrada então diz que após algum dos magos virem aquela estrela no céu, diz a Bíblia Sagrada que eles chegam até o rei de Israel naquele tempo. Diz a Bíblia Sagrada que eles pedem e falam assim: olha, nós viemos adorar o rei, aquele que nós vimos a estrela. A Bíblia Sagrada então diz que ele pega e fala assim: olha, pois vai e procurem, e depois volte e me avisem para que eu também vá o adorar. A Bíblia Sagrada diz então que quando os magos saem, diz a Bíblia Sagrada que eles chegam até onde Jesus estava, e eles pegam e oferecem incenso, mirra e ouro, se eu não me engano, ouro, incenso e mirra. A Bíblia Sagrada então diz que os magos eles são avisados por divina revelação, para que eles não voltassem pelo mesmo lugar, porque aquele rei, ele queria matar a Jesus. A Bíblia Sagrada então diz que eles, sabendo que os magos tinham enganado, diz a Bíblia Sagrada que ele pega e manda matar todas as crianças de cima para baixo, de 2 anos para baixo. A Bíblia Sagrada então diz que começa um grande lamento, um grande choro naquela cidade. Só que Jesus, o pai de Jesus, ele tinha sido avisado para que ele fosse para o Egito, no deserto. A Bíblia Sagrada então diz que depois de um tempo que esse rei morre, ele volta de novo. E quando ele volta, diz a Bíblia Sagrada que ele começa a crescer em conhecimento, em graça, porque ele começava a ensinar nas sinagogas, mesmo de pouca idade, mesmo de pequena estatura. Meu Deus, e muitas pessoas se maravilhavam com isso. A Bíblia Sagrada então diz um pouco mais para frente que ele começa a realizar inúmeras obras,
um dos primeiros milagres. Aleluia. Um dos primeiros milagres, se eu não me engano, foi a transformação do vinho, se eu não me engano. E através desse milagre, inúmeros outros ele foi fazendo. Eu não vou falar todos porque eu não lembro muito de cor e também o tempo é escasso, mas ele fez inúmeros milagres. Só que um dos milagres que eu mais gosto é o da mulher do fluxo de sangue. Porque aquela mulher, ela estava há 12 anos enferma. E diz a Bíblia Sagrada que ela já procurava inúmeros médicos para ser curada e não conseguia. E 12 anos ela padecia daquela enfermidade. Diz a Bíblia Sagrada então que ela ouve falar no nome de Jesus e que Jesus ia passando. E ela consigo mesmo, ela falou: olha, se eu tão somente tocar ao Senhor, eu ficarei sã. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada Aleluia. então diz que ela vai por detrás da multidão, toca em Jesus. E naquele mesmo momento ela é curada. Jesus. Só que Jesus ele pega e para e pergunta: olha, quem me tocou? E os discípulos ele pega e fala assim: olha, como o Senhor pergunta quem te tocou se a multidão te oprime e te aperta? Só que alguém ele pega e fala assim: olha, alguém me tocou porque de mim, sabe a virtude, eu senti um toque diferente. Aleluia. A Bíblia Sagrada então diz que a mulher ela pega, meio com medo, ela se apresenta e fala: olha, foi eu que te toquei. E o Senhor Jesus ele pega e fala: olha, vai, porque a tua fé te salvou. Porque Jesus, através do toque, ele sentiu a diferença, ele já sabia que ela tinha sido curada. Aleluia. E é uma passagem muito interessante, porque se você observar aqui no versículo de número 4, na onde eu estava lendo, na onde eu li, que na verdade foi o 10, mas o 4 eu estava lendo, e na última frase ele diz assim: olha, a quem buscais? É engraçada essa pergunta hoje em dia, porque a gente, na verdade, hoje em dia não sabe o que a gente vem buscar na igreja. A gente não sabe se a gente vem falar com um amigo do lado, se a gente sente falta. A gente sente mais falta hoje em dia do amigo, da pessoa que não veio, do que do que Jesus, quando ele está na casa. Meu Deus. Aleluia. Jesus. Ô glória. Santo. Estar na casa do Senhor é um lugar de festa. Deus tremendo. E a primeira pessoa que a gente temos que buscar é o Senhor Jesus. Verdade. Aleluia. Porque Ele é o dono da festa. Aleluia. Só que aí na hora que a gente chega na igreja, a gente já vê aquele irmão que não vê, a gente já fica triste só por isso. E não é assim. A Bíblia mesmo fala: olha, a quem buscares? Hoje em dia a gente não sabe na onde a gente vai buscar. A gente não sabe quais são as igrejas que tem verdadeiramente o Espírito Santo. Um dia eu estava vendo uma história e, se eu não me engano, é um chinês. Ele visitou todas as igrejas do continente americano, dos Estados Unidos lá em cima até o Brasil aqui embaixo. E um rapaz pega e pergunta para ele: olha, o que você achou das igrejas americanas? E ele pegou e falou: olha, eu estou impressionado como vocês conseguiram tanto sem o Espírito Santo. Hoje em dia as pessoas, elas não vão mais buscar ao Senhor. Elas não vão mais buscar o milagre de Deus. Elas vão buscar aquilo que o Senhor só tem para dar e esquecem de dar ao Senhor. Eita Deus, olha aí, Jesus. As pessoas hoje em dia elas querem buscar casa, carro, dinheiro. É engraçado porque se você for usar uma doutrina dura numa igreja, as pessoas elas ficam caladas, mas quando você começa a falar de carro, moto, começa a falar de dinheiro, as pessoas começam a glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Deus amado. O ruim é esses tempos que a gente vê na televisão as igrejas sendo escandalizadas. Pastores com nome sujo, pastores. Aleluia. Um pastor aí, todo mundo sabe, que passou na televisão. As igrejas estão sendo escandalizadas nesse tempo. E uma passagem muito conhecida que nos evangelhos ela fala assim: olha, se ferir o pastor, as ovelhas se dispersam.
E imagine as igrejas como estão, com pastores escandalizando. Meu Deus, aleluia, Jesus, sua glória. Eu estou falando desse jeito porque é palavra sobre o servo do sumo sacerdote. E o sumo do sacerdote, o sacerdote da igreja é o pastor. Aleluias. Mas às vezes a culpa não é do pastor, porque o pastor ele está aqui para doutrinar. Só que às vezes a gente não vem buscar a Deus. Às vezes a gente não, a mesma coisa é perguntar quem buscais. Quem que você veio buscar nessa noite? Não responda para mim, responda para Deus. Aleluias. Será que realmente eu estou vindo buscar ao Senhor? Deus amado, aleluia. Será que realmente eu estou vindo buscar a Deus com um coração puro, com um coração verdadeiro, com um coração de adorador? Ou será que eu vim buscar um irmão? Santo Jesus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz um pouquinho mais para frente que, bem mais para frente, que Jesus ele está no Getsemane. E ele pega e olha para os discípulos e fala assim: olha, fique aqui porque eu vou ali orar. Só que Jesus ele vai orar, e quando ele volta ele acha os discípulos dormindo. E ele pega e fala: olha, por que vocês estão dormindo? Não pode velar comigo somente uma hora. É, Jesus, Porque Jesus ele sabia o que viria daqui a uma hora. Aleluias. A Bíblia Sagrada então diz que Jesus ele volta a orar. E quando Jesus ele volta a orar, a Bíblia diz que ele fala assim: olha, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele começou a suar gotas de sangue. E isso é comprovado pela medicina, dependendo da opressão que você tiver. Só que eu creio que a gente, no nosso estado humano, a gente não aguentaria, a gente morreria antes por causa do infarto do coração. Só que como Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele não poderia morrer porque ele tinha um propósito a cumprir. A Bíblia Sagrada então diz que aqueles oficiais eles chegam. E quando eles chegam, Jesus ele pega e pergunta: olha, a quem buscais? E ele pega e fala: olha, Jesus o Nazareno. E algumas pessoas pegaram e falaram: olha, Jesus. E ele respondeu de novo: sou eu. Eu já disse que sou eu. E a Bíblia Sagrada diz um pouquinho mais para frente que Jesus ele pergunta mais uma vez: a quem buscais? Engraçado nessa passagem que Jesus ele pergunta por duas vezes: a quem buscais? Eu não ia nem entrar nesse tópico, só que Deus, aleluia. tem alguma coisa falando, fala mais, fala mais. Aleluia. Usa, papai, aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome. A Bíblia Sagrada então diz que, Santo Deus. no versículo 10 a qual eu li, diz assim que Simão Pedro ele tinha uma espada e ele desembaiou. E ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E é engraçado essa passagem porque o sacerdote ele era o principal, ele era um dos principais líderes espirituais do povo do Antigo Testamento, do povo de Israel. Ele representava sacrifícios pelo pecado do povo. Ele oferecia continuamente sacrifícios pelo pecado do povo. De acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes eles trabalhavam no tabernáculo e depois do templo, oferecendo sacrifícios e louvores ao Senhor. Aleluias. E tinham algumas funções especiais. A primeira era chefiar os sacerdotes. O segundo era oferecer sacrifícios especiais como representando a nação toda. E consultar a Deus a favor da nação. O sacerdote ele era diferente do profeta. O sacerdote ele era o intermediário do povo até Deus. O profeta era o intermediário de Deus até o povo. Aleluias. E para ser um servo do sumo, e para ser um sumo sacerdote,
tinha que ser descendente da linhagem de Arão, que é o primeiro sumo sacerdote. Tinha que ser homem, não podia ter defeito físico e tinha que ser aprovado pelo Senhor. Meu Deus. E Malco, ele tinha tudo isso. Só que a partir do momento que Pedro ele corta a orelha de Malco, ali os sonhos de Malco, eles são acabados. Porque creio eu que ele era o servo do sumo sacerdote, mais para frente ele seria o sumo sacerdote. Porque quando o sumo sacerdote morria, outro era escolhido no lugar. Aleluias. Então quando Pedro ele arranca a orelha de Malco, eu creio que os sonhos que Malco tinha de ser servo do sumo, que tinha de ser o sumo sacerdote, eles são destruídos ali na hora. Eu não sei o que arrancaram de você. Santo Jesus. Eu não sei o que tiraram de você nessa trajetória, nessa caminhada. Mas eu creio que o Senhor ele vai restaurar. Aleluia. Assim como ele restaurou os sonhos de Malco. Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Verdade. E se os seus sonhos foram perdidos, se os teus sonhos você achou que estavam acabados, eles vão ser restaurados nessa noite. Aleluia. Se você crê. Aleluia. Ô glória. Os sonhos de Malco, por um pouco de tempo, ele tinha sido colocado de lado, ele tinha sido jogado de lado. Ele não acreditava mais. Por causa desse ato, não podia ter defeito. Meu Deus. Só que quando Jesus ele coloca a orelha de Malco, ali a esperança de Malco ela volta. Porque aí eu imagino a esperança dele voltando e falar: olha, eu vou ser de novo. Eu vou ser um dia o sumo sacerdote. Aleluia. Os sonhos de Malco ele começa a voltar. Os sonhos de Malco eles são restaurados. Glória a Deus. Talvez, eu vou conjecturar aqui, talvez arrancaram um pedaço da parte do seu corpo. Que quem sabe você tinha um sonho. Quem sabe arrancaram algo de você. Que você pegou e falou: olha, agora já era, eu não vou ter mais sonhos. Esses sonhos meus aqui acabaram agora. Meu Deus. Só que o Senhor ele trouxe essa palavra para me dizer que Ele está restaurando os seus sonhos. Glória a Deus. Ele está Aleluia. restaurando tudo aquilo que você colocou nas mãos dele. Eu não sei se é um sonho de ter um carro, não sei se é um sonho de tirar a carta, eu não sei se é um sonho de ter uma moto, eu não sei se é um sonho de ter uma casa. Teu nome, Santo Deus. Porque Deus ele pode dar isso sim. Só que como eu falei, aqui em Buscais, nós temos que dar a Ele primeiro. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor ele está restaurando aquilo que você perdeu um dia. Aleluia. Deus tremendo, né? Deus ele sabe os sonhos do teu coração, Deus ele sabe os sonhos da tua mente. E Deus ele está falando nessa noite que Ele vai restaurar os seus sonhos. Aleluia. Santo Deus. Assim como ele restaurou os sonhos de Mal. Aleluia. A Bíblia Sagrada então diz que Jesus é preso. E quando Jesus é preso, diz a Bíblia Sagrada que duas pessoas vão ao Calvário com ele. E uma das pessoas ela pega e pergunta: olha, você não é Jesus, o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e a nós. Desce-te daí. Só que o outro pegou e falou: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu imagino nessa parte de quando Jesus ele está no Getsemane, que ele começa a suar gota de sangue. Que quando ele fala assim: olha, Pai, passa, se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Eu imagino, quem sabe, um anjo falando com o Senhor Jesus e falando: não, Senhor, não desista agora. Quando Jesus ele fala assim: olha, se possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino algo falando para ele: não desista agora, nós estamos torcendo por ti.
Aleluias. Só que eu imagino quando ele ouve isso, aí que ele toma um fôlego e ele fala: olha, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Glória a Deus, aleluias. Santo Jesus, verdade, aleluia. E quando Jesus ele é crucificado no Calvário, que ele dá a última palavra, ele fala assim: olha, está consumado. Aleluias. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, Pai, eu fui até o fim, eu consegui. É, Jesus, aleluia. Eu consegui, Pai. Se Jesus ele conseguiu, você vai conseguir também. Eu creio. Jesus mesmo ele falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Eu creio, Jesus. Então nessa noite essa palavra é sobre sonhos. Eu não sei quais os sonhos que você perdeu durante essa caminhada. Mas Jesus ele me trouxe aqui para dizer que os teus sonhos eles estão sendo restaurados nessa noite. Aleluias. Assim como ele restaurou os sonhos de mal, ele está restaurando os seus sonhos aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. E fica essa pergunta para você: a quem buscais? Santo Jesus. A quem buscais? Não precisa responder para mim, responda aí no seu pensamento para Deus. Então fique com essa palavra: o Senhor ele está restaurando os teus sonhos. Aleluia. Foi até aqui que Deus me deu. Quero agradecer ao pastor Valdineto, Aleluia. agradecer a cada um dos irmãos. Santo Jesus. Se essa palavra tiver falado com uma pessoa aqui, eu já fico feliz. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluias. E fique tranquilo, Deus ele já restaurou os seus sonhos. Aleluias. Quero agradecer a cada um dos irmãos, ao pastor Valdineto, Deus tremendo. e agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, amém? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade.